Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer um tanto da minha história para que vocês possam se aproximar e me conhecer, e conhecer minha trajetória e saber como tudo isso se construiu, como eu cheguei até aqui, e que você possa também, de coração, que parte dessa experiência possa também te tocar e contribuir com a sua trajetória. Eu sou Gabriela Zoppolato, eu nasci em Campinas, mas eu cresci numa cidade pequena, bem pequenininha, aqui próximo a Campinas. E a minha infância, assim, as minhas memórias, eu tenho memórias desde muito pequenininha, então eu tenho memórias desde berço, assim. Eu lembro como era ser neném, eu lembro como era estar presente num corpinho de neném, se movimentar num corpinho de neném, sentir a temperatura do ar, sentir, ficar olhando para o ambiente, olhando para o teto. Eu lembro dessas percepções bem basais, assim, de dentro do berço mesmo, assim, né? De como era esse olhar, de como era a chegada de alguém querido, prestar atenção na comunicação. Então eu me lembro bastante de que a cognição nesse estado de bebê, ela já era perfeita, assim, já entendia tudo que estava acontecendo no ambiente, o que as pessoas estavam falando. Sim, e lembro muito, assim, também coisas, assim, mais criança. Eu venho, né, a minha estrutura familiar, meu pai teve um casamento anterior, então a gente tenho 3 irmãos que sempre viveram com a gente também. E eu cresci num ambiente, então, muito rico em termos de personalidades, de brincadeiras, de interação, de observação, né, assim, de comportamento. Sempre tive bastante isso. Minha família... Então, eu tenho 3 irmãos mais velhos e um mais novo. Pra mim, das memórias mais lindas, assim, mais presentes, que eu gosto muito, eram as viagens. Meu pai sempre foi bastante naturalista, assim, também. Então, ele sempre propôs como viagens. A gente viajava 2 vezes por ano, viagens mais longas, mas viajava bastante também em feriados e finais de semana, para uma vila de pescadores em Ubatuba. E, assim, um lugar que, quando a gente chegava, aí não tinha TV, não tinha ninguém, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, né? Claro que não é parte da minha infância também, esse celular não existia ali ainda, mas não tinha nada disso, assim, não tinha televisão, não tinha nada e era tudo muito natural. Meu pai gostava muito de levar a gente para fazer trilha no meio da mata, no meio da floresta, sempre descalço, sempre em muito contato com a terra, sempre em ambientes de mata completamente fechada, nativa, né, Mata Atlântica. Então, meu pai sempre explicou pra gente que, assim, a natureza nunca foi pra mim um lugar de perigo, sempre foi um lugar de integração. E isso, eu sinto a importância disso. Isso é uma das coisas que eu valorizo muito para prover, assim, para os meus filhos e para as pessoas, porque eu percebo o quanto dessa segurança na integração com o todo vem dessas experiências tão basais de pisar na lama no meio da mata fechada sem estar com nenhum tipo de receio. Eu falo que meu pai e minha sempre tiveram esse cuidado, por exemplo, com a origem dos alimentos, com tudo o menos processado possível, sabe? Meu pai, pela profissão dele como consultor, ele viu tudo muito de dentro também nas empresas, em termos de produções e de tudo. Então ele tinha muita consciência do que é alimento e do que não é. Então sempre tudo muito fresco, sempre tudo muito natural. Claro, tinha ali ainda muito presente os derivados de animais, mas assim, nunca foi dos processados, dos industrializados, sempre muito com a relação com o que é de verdade, digamos assim, né? Quando eu era criança, eu lembro muito também do meu interesse, que, claro, isso é uma coisa que eu fui prestar muito mais atenção depois do meu despertar. Eu lembro que esse livro, assim, olhei para aquilo e sempre fui uma pessoa muito cética, muito lógica, que era muito a figura, assim, do que o meu pai transmitia, né? Esse lugar completamente da lógica acessível, aquilo que é palpável, aquilo que é visível, aquilo que está disponível. Então eu sempre tive muito isso, mas eu percebi esse interesse interno em saber o que tinha para além disso, sabe? Assim, e olhar esse para além disso, desse viés lógico e cético, e começar já a fazer conexões ali com coisas tangíveis e palpáveis. Então eu lembro bastante desse interesse, assim, desde criança, sabe? E cresci em escola Montessori também, então a gente foi muito treinado, e aí é uma parte interessante. Eu não fui treinada para memorização, eu não fui treinada para enquanto ambiente escolar, né? Porque o ambiente escolar, a gente sabe, é um treinamento. Ele tá treinando você para alguma coisa e um objetivo geralmente bem claro para quem tá ali propondo o treinamento. No caso do ambiente que eu cresci e fui educada, né, e fui treinada, era um ambiente de treinar para raciocínio crítico. Então, esse era o nosso treinamento. Treinar para raciocínio crítico era ler textos, analisar criticamente, entender espírito de época, entender
o que fazia, digamos assim, a sociedade humana se comportar como tal, o que surgia de arte desse movimento, o que surgia de movimentos, o que mudava no pensamento humano, o como você entender contexto. Então, assim, isso foi a minha formação, foi muito nesse lugar de muito detalhamento acadêmico mesmo. Então, como era uma cidade muito próxima daqui de Campinas, a maior parte dos professores eram daqui da Unicamp, depois veio a minha casa, né? A Unicamp veio a ser, assim, um lugar que, né, tempo ali de faculdade, eu passava muito mais tempo na Unicamp do que em qualquer outro lugar. Primeiro de tudo, eu criança tinha sempre essa curiosidade gigante, então eu gostava de todas as disciplinas da escola. As únicas disciplinas que eu não gostava eram as que eram de memorização, porque a forma como o professor estava dando aquela disciplina não era a forma de lógica, que era justamente a parte de classificação taxonômica da biologia. Esse era um tema que não me foi ensinado de uma maneira lógica, ele me foi ensinado de uma maneira memorize que tais classes são assim, tem essas características, memorize que essa parte da evolução acontece assim. Então, tudo que era memorização não era o meu foco. Então, essa era a única parte. Todo o resto sempre amei literatura, gramática, né, toda ciência, depois lá pro colegial que vira, né, física, matemática, tudo, né, sempre gostei de todas as disciplinas e de aprofundar muito nelas. Então eu de pequena tinha muito esse interesse, essa curiosidade de saber como as coisas funcionavam, de querer entender as coisas mais por dentro, de olhar para um determinado, sei lá, um brinquedo que fosse, que fazia som e querer saber o que estava ali, como que os fios estavam fazendo aquilo funcionar. Então já tinha essa curiosidade em todas as áreas da vida, então nessa também, né? E via que esse era... Eu sinto hoje que a minha relação com engenharia mecânica vem muito disso, de querer saber em detalhes e entender completamente como as coisas com as quais a gente interage no nosso dia a dia de fato funcionam. Então, como eu cheguei nisso, como eu descobri, né, como eu percebi e fui para escolher engenharia mecânica, no caso, na Unicamp, né, e foi uma escolha bem assim, eu quis engenharia mecânica na Unicamp e fui direto do terceiro ano para engenharia. Então, eu entrei em engenharia mecânica, eu tava com 16 anos. Então, foi também assim, e aí já fui para intercâmbio, então foi sempre uma vida bastante dinâmica e muito rica de experiência. E aí a minha mãe, então, quando eu era criança, né, meu irmão tava tendo muitas crises, meu irmão mais novo tava tendo muitas crises de ouvido, né, coisas do tipo infecção de ouvido, coisas do tipo. E aí minha mãe recebeu alguns diagnósticos de que ele ia ter que fazer uma cirurgia. E a minha mãe, nesse momento, teve, assim, uma sabedoria imensa de ter recebido ali uma iluminação divina de alguém do nosso meio, sim, alguém que ela comentou com ter falado assim, viu, mas você já ouviu falar de homeopatia? Tem um homeopata em Campinas, assim, assim, assado, que, né, depois eu fui descobrir, Dr. Matheus Marim, é, assim, uma das pessoas que trouxe a homeopatia para o Brasil, foi presidente, que foi muito parte desse movimento de tornar a homeopatia uma especialidade médica no Brasil, e tudo isso. Então, a gente passou a ser atendido por ele. A minha mãe foi, né, como falou assim, não, né, antes de partir para uma cirurgia, vou ver o que é isso aí, vou procurar. E aí o meu irmão nunca mais, ele teve algumas crises, foi sendo tratado com homeopatia e depois de um ano nunca mais teve crise. Nada de infecção de ouvido, não precisou de cirurgia, nada disso. E claro, com algo desse tipo, o meu pai ainda muito cético, não muito assim, tipo, dando muita abertura para homeopatia, mas percebendo que o efeito era inegável. E uma pessoa cética, ela honra fato. Então, assim, tipo, não sei, mas tudo bem, tá funcionando. Então, vamos continuando. Porque, assim, meu pai até relata, ele fala, teve um momento que me chamou a atenção e que a homeopatia, assim, se mostrou pra mim, que foi, a gente tava com uma viagem programada justamente pra praia, e meu irmão teve uma crise um dia antes de viajar. E aí a gente não iria. A minha mãe ligou pro Dr. Matheus, e ele falou assim, dá o remédio tal, assim, assim, assado, tantas gotas de tanto em tanto tempo. E a crise do meu irmão passou rápido o suficiente pra gente poder ir pra praia no dia seguinte. Então, assim, aquilo pro meu pai foi porque foi muito diferente das experiências que a gente estava acostumado no caso de uma infecção, né? E aí, né, quando eu fui, então, prestar vestibular, porque essa era uma parte também do processo, né? Eu cresci, então, também, claro que com toda essa riqueza, né, de interações e de rememorações e de acesso e de tudo isso, mas cresci também naquele sisteminha do tipo, você vai estudar e você vai terminar a escola e você vai escolher uma profissão, você vai fazer faculdade, você vai trabalhar e você vai trabalhar nisso a vida inteira e você vai
em algum momento se aposentar, e é isso que é a vida. Cresci também muito, assim, com essa referência do que seria o sisteminha, do que seria esse passo a passo da trajetória. E claro que não me conformei com isso, né? Mas, então, nesse momento de escolher, eu tinha assim, eu gosto de tudo. Então eu pensei em fazer medicina, eu pensei em fazer psicologia, eu pensei em fazer engenharia, eu pensei em fazer química, eu pensei em fazer física. Então eu tava num momento assim, de extremo, tipo, o que eu faço? Né? Porque eu gosto de tudo, eu quero aprender sobre tudo, eu quero, né? E aí eu não tinha muito assim, como que eu pego uma coisa para estudar. E aí eu fui conversar justamente com o Dr. Matheus. E aí ele olhou tudo lá e falou assim, olha, por tudo que eu tô vendo aqui, eu te indicaria engenharia. Então aí eu passei a olhar para as engenharias, né? Entrei na engenharia mecânica na Unicamp, comecei essa trajetória, comecei a cursar e viver essa experiência. No segundo ano da engenharia, eu fui para a Alemanha. Fui para a Alemanha de intercâmbio, né? Intercâmbio acadêmico, fui para estudar. E aí, chegando lá, assim, percebi que tinha muita liberdade, né, no processo. Estava ali com quase 19 quando eu fui para a Alemanha. Então, foi ali, já fiz 19 e fui. Na verdade. Eu cheguei na Alemanha e eu tava, então, nessa posição de estar lá eu e me descobrindo, então, nessas novas capacidades de comportamento, um novo repertório de comportamentos disponíveis e sem inércia. Então, era muito fácil me transformar, porque qualquer decisão que eu tomava internamente de ser diferente, de agir diferente, ela era naturalmente novas filosofias, novas possibilidades, novas ideologias, novos grupos de comportamento disponíveis, para saber se aquilo fazia sentido para mim ou não, se aquilo era verdadeiro para mim ou não. Eu passei a olhar para esse lugar da clara cognição. Eu não estou com a mão aqui nesse lugar ao acaso, né? A clara cognição, ela para mim, ela é bem localizada aqui nessa região. Essa clara cognição, esse simples saber, é o que a gente diz que é o processamento, a chegada da informação. Então, quando você tem contato com uma informação, antes de você traduzir essa informação para os canais sensoriais, então antes de você traduzir isso na forma de uma imagem ou de um som ou de uma sensação, ou de né, que são as camadas sensoriais, essa informação ela passou por uma entrada antes da tradução. Essa entrada é o que a gente chama de clara cognição. Quando você avalia ela ali, você tem um simples saber se aquilo é verdade para você ou não. É nesse lugar que a realidade ganha uma nova dimensão. Para mim, pessoalmente, ganhou uma nova dimensão gigante do conhecimento mesmo, do aprofundamento de conhecimento. E assim, abrindo uma parte um pouco mais vulnerável, talvez, tinha algo de frustração em mim também, no sentido de que não necessariamente eu encontrei na universidade todo o nível de profundidade que eu imaginava que iria encontrar. Então você lembra que eu falei que na escola muita gente me respondia: isso aí você vai entender na faculdade. Isso aí você só vai ver depois. Então eu imaginava que a universidade era um lugar assim de mentes muito pensantes e de muito senso crítico e de um aprofundamento de conhecimento. Eu jamais imaginava esse lugar de treinamento para o mercado profissional, de aprender a, digamos assim, seguir fórmulas e não entender a origem das fórmulas e como pensou quem entendeu aquela fórmula. Eu sempre olhei para a universidade como esse borbulhar assim, um pouco de fato, porque tinha um tanto disso, mas era algo que você precisava ir muito atrás para encontrar. Não era o status quo da universidade, sabe? O status quo ali da universidade, pelo menos naquele momento, na minha experiência, ou como eu me coloquei no ambiente, ou como, não sei, né, ali o que era, mas para mim tinha um pouco disso. Então eu imaginava agora que no intercâmbio eu ia encontrar esse lugar mais profundo de acesso a conhecimento de ponta sendo, né, borbulhado e produzido e não replicado só. Não que a universidade não tenha conhecimento sendo produzido, tá? Não é isso que eu quero dizer. Eu sou uma amante, né, da ciência, da pesquisa e de tudo isso, mas era diferente, eu acho, que da expectativa que eu tinha, do quanto isso ia ser de pensamento livre. Só para dar um contexto do porquê dessa frustração, eu percebi, por exemplo, nesse primeiro momento ali meu na universidade,
eu percebi que eu era uma pessoa que tinha interesse por tudo e que queria aprofundar em tudo. Então eu tinha interesse por política, eu tinha interesse por geografia, eu tinha interesse por história, eu tinha interesse por, né, ciências da natureza, por tudo. E aí, quando fui ali para estudar engenharia, eu me percebi, e essa foi uma percepção muito pessoal, tá? Não tô dizendo que isso seja uma regra, foi a minha experiência. Mas eu me percebi emburrecendo. Me percebi emburrecendo na engenharia. Porque eu percebi, assim, que a forma como as coisas eram ensinadas não era esse mesmo jeito de ensinar a gente a pensar. Era ensinar a gente a seguir um conjunto de uma metodologia, um passo a passo, sabe? Você vai lá, você aprende algo da teoria, mas só para poder aplicar. E aí você vai replicar isso nos, sabe? Era como se eles assumissem que não daria para ensinar a origem daquele conhecimento. Então vamos ensinar você a aplicar o conhecimento. Mas isso não é nutrir essa curiosidade, essa vontade de saber de onde vem e de trazer coisas novas e de criar conhecimento novo. Então eu até acho que a universidade hoje está também passando por uma reformulação e também está em crise interna com isso mesmo, sabe? Porque ela se tornou também uma instituição mais engessada e essa liberdade do cientista, do criativo, do você realmente romper barreiras, ela tá se redescobrindo, porque ela virou algo ali mais formatado, sabe? E eu me percebi indo mais para uma superfície da aplicação daquilo, sem necessariamente estar até entendendo no mesmo nível de profundidade o que eu mesma estava aplicando. Então aquilo para mim foi, assim, nesse processo de autoobservação foi um pouco... E aí, no intercâmbio, eu falava assim, bom, agora eu vou para uma cultura totalmente diferente, para um lugar totalmente diferente. E nesse sentido, eu tive duas experiências bem distintas no intercâmbio. Uma foi a dessa do despertar mesmo, que as pessoas vão chamar de espiritual, mas que para mim foi de um aprofundamento gigante nessa lógica da existência e nessa explicação das coisas. Então eu realmente fui nutrida daquilo que eu procurava. Mas num contexto mais de sociedade, também foi um choque. Porque eu imaginava chegar num lugar onde eu fosse lidar e descobrir em vida as mesmas marcas, as mesmas lojas, as mesmas músicas, as mesmas comidas, as mesmas, sabe? Você chegar num outro país, você atravessar o mundo e encontrar a tal da globalização, foi também, assim, uma experiência do tipo, cadê a riqueza da diversidade, sabe? De chegar num lugar onde eu tenho que me adaptar a algo totalmente novo. Não tinha tanta coisa nova na fachada. Claro que no interno, quando você vai se aprofundando e mergulhando mais, e aí acho que isso foi também um dos motivos da minha busca ter se virado muito para esse lugar mais para dentro. Então, se essas respostas não estão fora, onde elas estão, né? Então, acho que isso também é uma das camadas. Mas num processo mais tangível ali, o que aconteceu, assim, que é uma das formas como eu entendo o que aconteceu, é que eu fui para lá. Então, por que eu escolhi a Alemanha, né? Eu lembrei que eu tinha, quando eu era criança, eu pensei assim, bom, vou para um lugar de excelência técnica, de excelência acadêmica, que vai me posicionar muito bem, que vai me abrir muitas portas nesse caminho de conhecimento mesmo. E eu vou também para um lugar onde eu aprendo um novo idioma, porque eu sempre gostei muito, né, de aprender. Então, intercâmbio é uma possibilidade de ficar fluente num novo idioma. Inglês eu já falava muito bem. Então, isso ir para Inglaterra ou para um lugar que falasse inglês, espanhol eu também já era fluente, então também um lugar que falasse espanhol. Aí, assim, em termos de excelência de engenharia, e eu poderia ter sido, sei lá, Japão, algo mais diferente, mas eu tinha já uma relação ali de criança com a Alemanha, porque quando eu era adolescente, assim, depois de ter feito inglês e espanhol, eu quis ir para uma próxima língua. E aí a língua que tinha na cidade pequena que eu vivia disponível era o alemão, então eu tinha feito um pouquinho de alemão já quando eu era criança. Bom, acho que o que eu vou resgatar do que eu sabia é suficiente para eu fazer a prova de proficiência e conseguir ir para o intercâmbio. Eu vou utilizar essa oportunidade para ficar fluente em alemão. Então, eu não vou andar com brasileiro, porque a gente vai no intercâmbio e tem um monte de outras pessoas também de intercâmbio, um monte de brasileiros. Não vou andar com brasileiro, não vou andar com estrangeiro, vou andar com alemães. E nesse primeiro momento, eu fiz um acordo com todas as amizades, todos os amigos, todos os grupos que eu participava, assim, que eu estava ali presente, eu fiz um acordo. Eu falei, olha, como eu quero aprender alemão, não fale inglês comigo. Então eu fiquei, assim, uma analfabeta funcional por um tempo. Tipo, eu ficava ali simplesmente ouvindo, enquanto eu não tinha fluência para entender e para comunicar, eu fiquei só imersa no idioma. Peguei todas as matérias na universidade em alemão, eu tinha a opção de pegar inglês, peguei tudo em alemão e fiquei imersa no idioma. Falei,
eu sei que o meu cérebro, ele vai virar a chavinha, ele vai passar a entender. Eu tô me colocando. Então, isso também foi algo que eu desenvolvi muito na minha trajetória, na minha adolescência. Essa relação com o poder da mente, por assim dizer, o poder do cérebro, o poder sabe, de você se colocar com vontade na situação, principalmente por ter tido tantas experiências com substâncias nesse processo de autoobservação e por ter replicado isso sem as substâncias, eu sabia que a gente era capaz, assim, a nível prático e experiencial, de se colocar numa série de estados que as pessoas chamam de alterados, mas que estão completamente disponíveis e sem nenhuma muleta para isso. Então eu tinha muito também essa noção da nossa potência, da nossa capacidade. Então eu falei, não, se eu disser pro meu cérebro que é para ele aprender alemão, ele vai aprender alemão e pronto, sabe? Porque tinha muito isso, assim, de experiências com substâncias onde eu sabia que, por exemplo, podia estar no estado que fosse. Se eu falasse assim, agora eu tenho uma necessidade de estar sóbria, eu ia pra sobriedade assim. Era um piscar de olhos, eu tava completamente sóbria e pronto. Então tinha muito essa relação também, assim, sabe, do estímulo com a vontade. E aí, nesse momento, em 3 meses eu fiquei fluente em alemão. Assim, em 3 meses. 3 meses nessa imersão eu fiquei fluente em alemão. Quando eu voltei pro Brasil, eu dei aula de alemão, né? Fui professora de alemão, dei aula em cursos desses extracurriculares na Unicamp. Fiz assim, em 3 meses fiquei fluente, a ponto de entender tudo, rádio, TV, tudo. Então, ler em alemão, livros super complexos, inclusive de temas metafísicos, tudo, assim. E foi isso, é uma virada de chave, por isso que eu falo que, né, o conhecimento, ele se compõe, ele se aglutina, ele se multiplica. Que é isso, você tá ali, vira a chave e você percebe. Tô entendendo, deixa eu ver se eu consigo falar. E aí sai. Né? Pronto. Então, para mim, o despertar espiritual, por que eu tô falando sobre o idioma, né? Porque ele tem uma relação com isso, porque eu percebo que, como o espiritual, para mim, ele tem esse significado de uma física que a gente ainda tá explicando, a língua alemã, ela tem uma riqueza. Falando de neuroplasticidade, a gente sabe claramente que o idioma vai mudar um pouco a nossa percepção de si, o nosso acesso à informação, nossa percepção de caráter, a nossa personalidade, inclusive. Minha voz é diferente em outro idioma. A forma como eu me gesticulo é diferente em outro idioma. Então, eu sou meio que uma outra pessoa numa outra língua, né? Então, esse contato com o idioma alemão me deu mais uma camada de mim muito lógica. Eu falo que o cérebro ama alemão. É uma língua muito lógica. Então, eu falo que não é ao acaso que tantos, né, desses cientistas que aprofundaram muito o conhecimento da humanidade eram fluentes em alemão, escreveram em alemão, pensaram em alemão. A gente vai ver isso numa série de campos do conhecimento, né? A própria física quântica, você vai falar ali de Einstein, né? Ele tem ali essa profundidade em alemão. Se você for falar de Tesla, se você for falar de... São personalidades ali que... Freud, né? São personalidades que foram trazendo camadas de conhecimento em alemão. E por quê? Qual é... E aí isso se relaciona muito com a Life Mastery, tá? Qual é a riqueza da língua alemã ser tão lógica e por que ela é formada com essa aglutinação, com essa junção? Você percebe claramente a origem, o que elas realmente querem dizer, como aquilo é aplicado. Então, faz uma relação assim. E aí, o que aconteceu comigo, então, lá, agora falando de um ponto de vista mais pessoal. Quando eu cheguei lá, eu fui sozinha. Então, assim, não tinha ninguém que eu conhecesse, digamos assim, nenhuma referência. E nesse processo, eu tive a dádiva de me experienciar sem inércia. E o que eu quero dizer com isso, né? Eu vim então desse contexto onde tinha um status quo em termos de como se vestir, do que comer, do que... Toda essa parte de hábitos, que por mais que eu tivesse um nível de autoobservação muito grande da realidade, não era uma coisa que eu tinha questionado ainda, porque eu não tinha visto nada diferente daquilo. Eu estava imersa num contexto onde tinha uma variabilidade de hábitos limitada. Então eu não tinha sido exposta a nada outro, né? Então, quando eu fui para lá, eu percebi, eu falei, nossa, se eu me comporto diferente num ambiente, imediatamente as pessoas formam uma outra imagem de mim. Eu passo a ser uma outra pessoa para elas. E aí eu fui me experimentando em diferentes ambientes, diferentes comportamentos, para eu entender, né? E aí me veio aquela percepção do tipo, se eu sou tudo isso, então eu não sou nada disso, porque tem comportamentos tão diferentes entre si. Se eu sou tudo isso, eu não sou nada disso. Então quem sou eu?
Aí abriu essa pergunta. Então, quem sou eu? E aí eu fui me mergulhar nessa autopesquisa. Quem sou eu? Sabe? Então comecei a experimentar com isso, que para mim é maravilhoso, porque eu que vim de um background muito cético, né, em termos de, assim, a minha mente racional, ela era muito inclusive a nível de divindade, eu vim de um lugar de morreu, acabou, para um lugar de tudo isso aqui existe. Sabe? Então eu tinha até uma relação assim com igreja e religião completamente avessa. Eu vim desse lugar assim do tipo, não, o que essas pessoas estão, né, assim, justificando as próprias incoerências na existência de uma divindade. Depois, né, de todo esse processo de expansão de consciência gigante e de transformação enorme nos comportamentos, nos hábitos, e em toda a visão de mundo, a percepção, a clareza de estar vivo, o autorreconhecimento de entender esse lugar profundo de ser, e aí, claro, também de agir. Chegou um determinado momento que o meu organismo, por bastante treinamento também, e dedicação e mergulho com isso, se fundiu na percepção com o organismo Terra. E aí, nesse contexto, eu comecei a perceber muitas coisas que antes para mim não estavam tão claras ou tão acessíveis ou tão óbvias, talvez logicamente óbvias, mas a nível de experiência e de sensação se tornaram óbvias, e isso me trouxe para um lugar de uma escolha, que foram as sensações de perceber, nossa, se o que meu corpo se nutre é de água pura, é de ar puro, é isso que traz vitalidade para o meu organismo, é isso que traz saúde, é isso que traz bem-estar, como é que eu posso utilizar uma folha de papel que tá, né, assim, tendo um consumo de água gigantesco, matando uma árvore, como é que eu posso utilizar uma folha de papel se eu não tiver algo muito importante para escrever, para que esteja valendo o caminho que esse pedaço de matéria fez até aqui, a interação dele com a vida? Como é que eu posso entrar num carro para me locomover de uma forma, entre aspas, mais veloz, mas perdendo toda a interação com o meio, toda a interação com o ambiente e ao mesmo tempo poluindo aquilo que é o que realmente produz vida e saúde para mim, que é o ar. Então, foram muitas experiências muito profundas comigo mesma e que me trouxeram a essa clareza do tipo, nossa, para eu viver e agir em coerência com toda a consciência que eu desenvolvi até aqui, eu só tenho... Eu realmente encontrei uma bifurcação. Eu me vi num lugar de uma escolha, assim, ou eu realmente vou viver de uma forma completamente natural, mas que ela não vai se conversar muito com a sociedade atual, porque a sociedade atual que ela tem à nossa disposição para oferecer, em geral, são processos que estão agredindo o ambiente, a maior parte deles. Claro que a gente está ganhando consciência e trazendo opções cada vez melhores, mas, né, assim, quando a gente acessa determinados conhecimentos, você fala, bom, eu sei que tem outras formas de locomoção disponíveis, outras formas de produção de energia disponíveis que não precisariam ser tão agressivas assim. Então, como que eu vou lidar com esse processo? E aí, a outra parte da bifurcação foi, ou então eu vou, né, por exemplo, viver de uma forma mais natural, numa floresta, de uma forma realmente integrada com o meio, respeitando toda a coerência de tudo aquilo que eu percebo e tendo uma relação ganha-ganha com a natureza em tudo que eu faça de uma forma coerente. Ou eu abraço a sociedade como ela tá e fico para transformar a sociedade por dentro, para ser um canal e um vetor de solução para todos esses problemas que eu tô aqui agora me tornando experiencialmente consciente de, né? Porque foram coisas que eu não só me tornei, não tomei uma clareza só a nível racional, a nível mental, foi uma clareza que ela realmente me veio no corpo, era como se eu pudesse sentir diretamente na minha sensação e na minha percepção, por exemplo, as queimadas, todas as formas de agressão e de inconsciência do que o ser humano faz, né? E claro, as minhas próprias ações de vida inclusas nesse processo, né? Não só a sociedade como um todo, mas a mim também. E aí, nesse momento ali, foi realmente uma escolha o que eu faço a partir daqui para honrar a consciência que agora eu acesso.
que agora para mim se tornou claro e se tornou claro no meu corpo. E para isso eu gosto muito de trazer um exemplo, que é o exemplo realmente da clareza de percepção, que é assim, eu tenho aqui minhas mãos, né? E as minhas mãos, eu posso colocar toda a minha atenção nesse momento na ponta do meu dedo. E se eu estiver completamente identificada com a ponta do meu dedo, essa ponta do dedo vai achar que o outro dedo é um outro dedo. E que, nossa, um dedo da outra mão, então, é um outro dedo mais ainda. Só que se essa atenção, ela flui, ela se desloca e ela passa a considerar a mão toda, agora eu percebo que os dedos são partes de um mesmo organismo e de um mesmo membro chamado mão. E se eu vou mais além e agora ponho atenção no meu braço todo, agora não são só mais dedos e mão, eu tenho dedos, mãos, braços. E aí quando eu ponho atenção no meu corpo inteiro, agora eu tenho, né, todos esses dedos e esses como parte de uma única unidade. E quando eu faço isso em relação agora ao planeta, eu também percebo que o outro não é bem um outro, que a árvore também não é um outro, que o rio também não é um outro, que a água e que todos esses processos que a gente tem, tanto os seres vivos quanto aquilo que parece matéria inanimada, não são um outro, são parte desse mesmo organismo. E aí, isso experienciável realmente como consciência, dessa mesma forma que você move sua atenção da ponta do seu dedo para o seu braço inteiro, você fazer isso com o planeta e perceber, então, tudo que está acontecendo nas relações com o planeta dentro desse organismo, da mesma forma como você perceberia uma indigestão ou um outro tipo de sintoma, você sente. Então, naquele momento, para mim, essa bifurcação, ela foi, ou essa escolha que eu assim experienciei, ela foi realmente a nível experiencial, a nível de percepção como um todo, né? Multidimensional e inclusive física mesmo. Então ali foi onde eu percebi que para ser coerente, e aí o que a minha escolha foi realmente abraçar a sociedade e aquilo que a gente vivencia hoje e dizer, bom, então eu vou transformar isso por dentro. E assim nasce a Life Mastery, que tem uma frase que para mim foi muito marcante naquele período e que continua sendo de extremo valor, que é: a gente não transforma ou não elimina problemas lutando contra os problemas. A gente transforma a realidade criando soluções que tornam os problemas obsoletos. Então é isso que a gente está aqui fazendo com a Life Mastery, trazendo soluções que tornam os problemas obsoletos em cada uma dessas camadas, seja nas camadas da experiência de indivíduos, seja nas camadas da experiência de organizações, né, então de coletivos, seja nas nossas interações com o meio e com o organismo mais expandido do para além de nós, que é isso, nós estamos aqui num processo de nos perceber corpo, né? E eu falo que é tanto a matéria viva quanto a matéria inanimada, é tudo parte desse mesmo organismo, porque nós também, nós temos sais minerais dentro do nosso corpo, fluindo no nosso sangue, nós temos uma série de substâncias que a gente não chamaria de vida, né? Mas que fazem parte daquilo que é o estar vivo e daquilo que são os fluxos essenciais e basais para que a vida aconteça. Então, tudo isso que a gente vive aqui é tudo integrado, é tudo parte de um mesmo organismo. A gente já compartilha, né? A gente já respira um mesmo ar, a gente já compartilha mesmos fluxos de água, a gente já compartilha um mesmo solo, a gente compartilha desse alimento. Então, isso tudo, assim como no nosso organismo tem uma série de processos acontecendo, assim também a Terra é um único organismo. E a gente está aqui com o propósito da Life Mastery é de trazer uma integração consciente com o planeta, através das nossas ações alinhadas com a nossa essência, né? Onde nesse alinhamento com a fonte, pouco esforço gera muito resultado, por estar alinhado com aquilo que a gente foi projetado para existir. E isso é tema também para um próximo vídeo, onde a gente traz, né, todas as premissas de como a gente opera nesse processo que aqui a gente com muito carinho chama, né, e estuda, né, que é a engenharia de realidade,
que é o que a gente observou ao longo de todo esse processo. Todo esse processo de engenharia de realidade, de criação consciente da própria realidade, de arquitetura energética, onde tudo isso se torna ferramenta para esse processo de alinhamento, para esse processo de consciência aplicada na prática e de integração com o natural e com a natureza. E aí, tendo então escolhido, né, abraçar isso e transformar a realidade por dentro e trazer essas soluções que tornam os problemas obsoletos por meio de consciência, por meio de clareza da nossa multidimensionalidade, de integração com o natural e com a natureza, de saúde, né, e de realização, autorrealização em todos os níveis da nossa vida, com todas as áreas da nossa vida funcionando em sinergia e integradas, né, nesse grande organismo que somos e nas nossas relações também. Então, nesse abraço, os primeiros passos que eu dei foi, então, de ir pesquisar, né, dentro da engenharia mecânica na Unicamp, energia vital, claro que com outro nome, outra terminologia, para que eu pudesse pesquisar isso academicamente. Então, aí foi toda uma pesquisa que foi desenvolvida. Para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre ela, tem uma outra live aqui no canal disponível, onde vocês podem se aprofundar, e fiquem à vontade também para trazer mais perguntas. Eu posso gravar um novo vídeo sobre esse tema da pesquisa, né, que continua em andamento. E aí, dentro desse processo da pesquisa, em algum momento ali se tornou muito evidente, de forma bem completa, o projeto da Life Mastery, com essa empresa como cerne e 9 outras empresas dentro de um processo de uma holding, dentro de um ecossistema, que é justamente para trazer essas soluções que tornam os problemas obsoletos em várias áreas da nossa vida, todas as áreas essenciais, né, ao estar vivo, ao ser humano e às nossas ações basais. Então, desde alimentação, saúde, vestimentas, consultoria ambiental, regeneração mesmo natural, tudo isso com tecnologias da consciência, né? Então, e a Life Mastery sendo o cerne disso, porque atua diretamente na consciência em si, nessas ferramentas multidimensionais, tanto para indivíduos como para organizações, né? Então, para pessoas e para empresas também. Esse alinhamento com a essência e com o propósito de cada um, para que isso possa se materializar através da ação de cada um e, com isso, promover as mudanças que a gente quer ver, trazer as soluções que tornam os problemas obsoletos, promover essas mudanças que fazem com que esse organismo funcione de maneira saudável e integrada. E assim, então, compartilhe aqui também o que mais que vocês querem ver, o que mais vocês querem saber de detalhes dessa trajetória, né? É claro que não coube aqui todos os detalhes num único vídeo e que eu fico muito feliz em poder compartilhar essa jornada com vocês. Comentem nos comentários o que vocês mais gostaram, o que mais vocês querem saber mais. É uma satisfação estar aqui e compartilhar com vocês tudo isso. É com muito amor e muito carinho. Nos vemos no próximo vídeo. E se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos. Clica ali no sininho.